Bom, seguinte, nós agradecemos a Bispa Magda, que quando nos fez o contato conosco, para que trouxesse um pouco sobre a catequese do Bom Pastor. E também que nós falássemos um pouco sobre o material Comunhão para Crianças, que foram 2 materiais que foram produzidos, de alguma forma, pelas dioceses, mas que depois, para ser editado, publicado, eles vieram ao Departamento de Educação Cristã. Então, como a reverenda Helena está aí, e ela é uma pessoa, na verdade, que, na época, era a mãe dela, a Maria Helena, era coordenadora, secretária, digamos assim, do Departamento de Educação Cristã da Diocese Meridional. Então, este material, a Comunhão para Crianças, que são 3 livretos, né? Eu entrei em contato com a Helena, porque ela teria um compromisso hoje e não poderia estar conosco. Mas eu disse, Helena, por respeito, eu acho que quem deveria falar sobre esse material, porque ela é atualmente a secretária de Educação Cristã, e na época, quando foi produzido esse material, a sua mãe era secretária de Educação Cristã. Então, eu pedi a ela que resgatasse esse material, então, aqui para nós. Pode ser, Helena? Sim, pode ser. Eu só quero justificar que eu estou agora, nesse momento, participando, porque eu consegui atrasar um pouco mais o meu compromisso, mas já vou pedir licença para vocês para poder sair depois da minha fala, porque já estão me esperando. Bom, eu conversei com a Rita a respeito do material Santa Eucaristia para Crianças, porque esse material foi, na verdade, editado pelo Departamento de Educação Cristã da província. A origem é da Diocese Meridional, mas depois a consequência toda e a finalização do material foi feito pelo Departamento de Educação Cristã. Esse material compõe de 4 livretos, que é o Rito 1 do nosso LOC, dirigido às crianças, ilustrado, a explicação do rito diretamente para as crianças e há um subsídio especial para os educadores e educadoras. Também há um folheto explicativo, a justificativa porquê desse material. A ideia original veio em resposta aos anseios da Igreja, porque as crianças não partilham da Santa Comunhão. E o bispo Sumio Takatsu, na época, isso no final dos anos 70, início dos anos 80, publicou vários artigos explicando a justificativa da participação das crianças. E a Igreja, então, por bem, quis responder também, dar um apoio a essas justificativas dele. E aí, então, se criou este material, que foi elaborado por educadores, por educadoras, por pedagogos e pedagogas, e também pelo clero da nossa Igreja. É um material que precisa hoje ser feita uma releitura. É preciso uma modificação na reformulação da linguagem, é preciso também uma reformulação nas questões sociais, né? Exemplo, a inclusão, também a regionalização, há muita citação aqui, há muitos itens que são bem regionais, porque foi criado, originou da nossa diocese, aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, da Diocese Meridional. Então, há realmente alguns itens bem típicos regionais. Então, isso é preciso ser sanado, já que o material se propõe também em nível nacional, né, em uso nacional. Hoje é um material alternativo para a explicação do sacramento da Santa Eucaristia. É um material alternativo também usado por outros grupos na igreja, não só pela escola dominical, não só na educação cristã para as crianças, mas também nos grupos de UMEAB, de estudos bíblicos, nos grupos de adultos. Porque a justificativa para o uso na explicação da Santa Eucaristia para as crianças não precisa mais. Porque hoje, para nós, aqui na igreja, essa aceitação é muito bem-vinda. Então, não é preciso
é sim indicado hoje, claro, com as ressalvas e com a questão da com a questão de poder ser mais real hoje as dioceses, aos locais, na questão da explicação da Santa Eucaristia, não para o uso somente da escola dominical ou das crianças. Por isso, a gente ainda divulga esse material, nós enviamos para quem pede, mas é preciso ter essa consciência de que é necessária essa revitalização, essa releitura, essa adaptação às realidades locais, e sim, então, uso para a igreja no geral, em nível nacional, não somente para o uso das crianças. Este é o básico, é o resgate histórico, assim, do início e do uso deste material. Obrigada, Helena, porque o grupo 4 vai voltar a esse material. Muito obrigada, Helena. Ô, Rita, Oi. Poderia, então, já que a Helena falou do material, a gente já podia chamar a Bispa Marinês para falar um pouquinho de como que a Comissão de Liturgia está pensando com este material, porque eu já vi gente pedindo aqui o material aqui no chat, né? Então, porque aí a gente já fechava esse bloco deste material que é esse de comunhão para as crianças. Lúcia, a Bispa pediu para sair. A Bispa saiu. Saiu? Sim, ela pediu para sair, ela tem outro compromisso. Quem sabe a Bispa Magda... Eu posso falar, Lúcia? Isso. Bom, só para então complementar, a ideia é que, como a Helena falou, esse material ele não é só para crianças, embora sejam objetivos, né? Porque a gente tem já experiências de grupos de UMEAB trabalhando e outros grupos também de igreja, liderança, trabalhando com esse material, porque ele trabalha a questão da Santa Comunhão. E a ideia do grupo que está organizando é que faça aquilo que a Helena sugeriu, já está na mesa da Comissão Nacional de Liturgia, porque foi encaminhado, porque a gente tem o nosso novo livro de oração comum, né? E então houve uma revisão. Então, essa comissão já está trabalhando, né, a revisão da linguagem, a questão litúrgica, né, teológica, de todo o material, né, e nós estamos também fazendo parceria com o setor de publicação do CEA, que será encarregado de estar fazendo toda a edição, né, e trabalhar junto com a Comissão Nacional de Liturgia. E a gente espera que o ano que vem, né, no primeiro semestre ainda, já esteja revisado, né, reorganizado, com todas aquelas ênfases que a reverenda Helena, então, falou. Mas esse material aí, ele está lá no site do CEA, como esse livrinho que a reverenda mostrou, sem revisão, sem nada, ele está lá postado. Se procurar na parte de documentos, no site do CEA, então está lá, para quem não conhece e quer conhecer, né? Mas lembrando que é a edição que ele foi feito, está lá digitalizado no site do CEA. Então, a ideia é, só para finalizar e a gente passar para a Rita de novo a palavra, é que no primeiro semestre do ano que vem, nós façamos, né, a reedição dos livretos de comunhão para as crianças, né, e vamos contar com certeza com as pessoas que trabalharam, né, na primeira edição, a reverenda Helena, a Rita, a professora Loide, né, e mais junto da comissão, porque e a comissão está fazendo toda essa revisão, mas aí também para as pessoas que fizeram, né, a primeira edição do livreto. Se tem alguma pergunta, ou podemos passar para a Rita. Obrigada, Bispa Magda. Eu acho que dá para seguir para a Rita, né? Acho que ficou bem claro, né? A minha proposta, depois que a Bispa falou ali que, né, que ele está lá e a gente sabe que está, de trazer para junto do material de educação cristã que a gente está organizando lá no site do CEA, né? Eu acho que vai ficar melhor, né? Mais fácil. Depois a gente vai mostrar lá no site como está. Rita?
Obrigada, Helena, pela sua disposição de estar aqui para fazer essa fala. Bem, vou falar sobre a catequese do Bom Pastor, um material também que foi produzido pelo Departamento de Educação Cristã da Secretaria-Geral da Igreja, nos anos de 1999, foi quando saiu esse material. Apesar de que alguém até aí já se referiu ao centenário da Igreja, porque foi no centenário da Igreja que nós conhecemos esse material, digamos assim. Porque naquela época do centenário, veio a Porto Alegre, a convite do Seminário Teológico, e fez uma palestra, uma pessoa que veio lá dos Estados Unidos e apresentou este material, né? E esse material foi, digamos assim, para nós, no departamento, somente anos depois, para vocês verem, o centenário da Igreja, que foi em 1900, né? E aí depois passaram, 1990, e aí passaram alguns anos, e aí chega ao nosso departamento. A Loide está aí também, ela pode me ajudar bastante nisso. Aí, quando chega ao nosso departamento, nós começamos a estudá-lo e ouvimos também outras pessoas, inclusive Diocese Sul-Ocidental também já estava usando o material, em função de que, na época, o bispo Jubal, que era da Diocese Sul-Ocidental, também tinha convidado uma pessoa para vir à diocese falar sobre esse método de trabalho, que ele tinha conhecido numa visita sua lá aos Estados Unidos, e as pessoas começaram a pedir, porque o departamento ele tinha dois grupos, o grupo executivo e o grupo consultivo. O grupo consultivo era um representante de cada diocese, que trabalhava junto conosco na época. A Loide era diretora e eu era secretária, né? E a gente trabalhava junto com todas as dioceses. Uma reunião. E o executivo, o grupo, eram pessoas mais aqui de Porto Alegre, uma equipe assim formada por psicólogos, por teólogos, alguma pessoa relacionada à música. A gente tinha uma equipe muito boa. E trouxemos esse material, né, depois de conhecê-lo, e nesse momento até eu queria, assim, um momento de gratidão, porque realmente a professora Elisa Daniel, a quem nós perdemos há pouco tempo pelo seu falecimento, ela foi uma pessoa sempre, né, incentivadora, motivadora da educação cristã. E no departamento, ela foi uma pessoa que caminhou sempre junto conosco, incentivando, motivando, e ela também se prontificou a nos ajudar, porque o material ele era todo feito em inglês, né? Porque ele veio dos Estados Unidos. E quando chegou para nós esse material, que se chamava assim, do Bom Pastor, Crianças Pequenas e Adoração, por Sonja M. Stewart e Jerome Berryman, são os autores dessa catequese do Bom Pastor. E chegando até nós, ela levou um bom tempo, até ser, digamos assim, não chegou a ser feita uma publicação final, porque na época, depois nós saímos do departamento, a Loide saiu antes de mim, depois eu fiquei, e depois entrou comigo o reverendo De Sordi, depois também entrou a reverenda Helena, mas eu saí, né, do departamento, e o material ele estava, assim, na verdade, prontinho para ser publicado. Nós íamos pedir autorização aos autores, né? E a gente ia fazer a publicação, só que aí não deu e ele ficou praticamente assim, ó,
que é um material que também ele está como o anterior, que foi colocado pela Helena, ele também já foi enviado ao CEA já disponibilizou esse material, e o nosso grupo de educação cristã, que foi criado, que é a reverenda Noilves, a Vera Machado e eu, nós achamos por bem que não deveríamos mexer nesse material. Por quê? Porque ele não foi um material criado por nós, né? E todo material, nós sabemos em educação cristã e em qualquer área de educação, que o material, quando ele chega, nós precisamos adaptá-lo. Então, o que nós, como grupo, pensamos? Que nós deixaríamos assim como está, e posteriormente, depois que as pessoas conhecessem, porque, como disse a reverenda Magda, o objetivo também é que nós façamos, né, futuramente, esses encontros de capacitação presencial, e aí, então, se estuda mais o material, digamos assim. Mas esse material, ele funcionou na época, né? Vocês veem que faz bastante tempo, né? Não contei quantos anos, mas 20 e poucos anos, não é? Na época, é um material lá na década de 80, que ele foi experimentado, digamos assim, em muitas províncias da Igreja Anglicana, e foi um material que deu certo muito no trabalho com as crianças. E por isso nós nos apaixonamos na época pelo material e acreditamos e fizemos muitos seminários também, muitos encontros com os grupos que vinham das dioceses, treinando. Mas atualmente eu vejo assim que a reverenda Noilves, e agora a Gessi até falou sobre a catequese do Bom Pastor, que é uma que ficou realmente, assim, se aprofundou e trabalha com as crianças, com esse material. Também vi, assim, a reverenda Dilce uma vez, que é da Catedral lá em Pelotas, trabalhando com as crianças com esse material. A catequese do Bom Pastor é um método de educação alternativa para crianças, e na época colocado de 2 a 12 anos de idade. E o objetivo do método era desenvolver atividades com as crianças a partir de parábolas de histórias bíblicas, para ajudar também na questão da liturgia. Por quê? Porque há muitas lições lá na catequese do Bom Pastor que também nos preparam nas quadras do ano litúrgico. É um material assim, ó, ele não é um material que a gente começa trabalhando na lição, digamos, número 1, são 44 lições que nós conseguimos para esse material. Dessas 44 lições, elas vão ser trabalhadas durante o ano, durante as quadras litúrgicas, conforme o ano que nós tivemos. Agora a gente foi para o ano C, né? Então as lições nem sempre são as mesmas. Mas é um material que, na época, ele nos trouxe assim, bastante, como é que eu vou dizer assim, esperanças, né? E acreditamos realmente nesse material, e por isso ele chegou aonde chegou, né? E também eu disse para vocês que ele já estava sendo trabalhado em alguns lugares. Uma das dioceses era a Diocese Sul-Ocidental. E por isso também o pedido que nós, no departamento, avançássemos assim, que nós nos aprofundássemos nesse material. E foi o que a gente fez. Esse material, ele vem de uma experiência da professora Sofia Cavaletti, que é italiana, e ela trabalha dentro do método montessoriano. E o reverendo Jerome,
foi com ela que ele conheceu esse método de trabalho, lá na Itália, e trouxe, depois de muito... estudou junto com ela, né? Trouxe o método e ele adaptou as exigências, digamos assim, dentro da nossa liturgia, dentro do nosso jeito de ser, né? Da Igreja Episcopal. É um livro que se baseia bastante, digamos assim, naquilo que nós, há pouco, alguns até já falaram, a questão do respeito com a criança, daquilo que a criança traz, aquilo que ela aprendeu, e a criança ela tem uma religiosidade que é nata e espontânea, e muitas vezes, às vezes, na maneira como nós trabalhamos, a gente mata um pouco isso, né? Mas esse método, ele quer deixar, de fato, a criança, assim, ó, muito à vontade. Claro que nós sabemos que vai ter que ter um preparo, como qualquer um outro método, deve ter muito preparo, muita... para que a gente chegue a reunião, que a gente, como educadora cristã, a gente é um facilitador, né? E o método Aí Bom tem que Pastor botar uma trilha ali embaixo, se for não ter pergunta. as coisas prontas, mas aquele que vai facilitar, o orientador, ele precisa saber aonde ele quer chegar, de fato, né? Também esse material, depois que nós conseguimos, ele foi todo traduzido, né? Passo a passo, e a gente teve muitas pessoas que nos ajudaram. É pequena, não tem. Muitas pessoas nos ajudaram, né? Tanto do clero quanto pessoas leigas, traduzindo, revisando, inclusive no próprio material tem ali muitas pessoas, a gente até colocou os nomes das pessoas que nos ajudaram nesse processo. Como é que funciona esse programa? Tem que ser criado um espaço especial, um centro de adoração para as crianças, onde as suas ideias, as suas opiniões, seus dons, a maneira como a criança chega para nós, ela precisa ser respeitada. E tudo que é planejado, tudo que nós trazemos, a criança precisa experimentar, na medida em que ela vai aprendendo a linguagem e as ações. Como eu já disse, é através de histórias bíblicas, né, que são contadas, e através dessas histórias elas são encorajadas a entrar na história, e a partir da história que ela possa relacionar com a sua experiência de vida. O programa ele se desenvolve assim, se preocupa com a espiritualidade da criança, individualmente, com o comportamento dessa criança na sua vida, na sua comunidade cristã. Cada reunião ela tem um modelo a ser seguido, uma maneira, né, que tem uma preparação, tem um momento que a gente chega e prepara, depois ela vai escutar a história bíblica, que é a liturgia da palavra, depois nós vamos ter uma pequena festa, que pode ser algum momento de merenda, de lanche, ou repartir alguma coisa, e por último a despedida, a bênção. Também aí alguém já comentou a questão do tempo. Nós sabemos que crianças, o que para nós adultos seria assim, ó, meia hora, digamos, para a criança, não mais do que 8, 10 minutos. Isso equivale a 30 minutos para nós. Então, nós ficarmos 30 minutos escutando sobre a mesma coisa, para nós adultos, já a gente vai perdendo um pouco o interesse. E para a criança, menos tempo. Então, é de 5 a 7 minutos, no máximo, cada atividade. Ela precisa mudar, para que a criança realmente tenha interesse naquilo que a gente está fazendo. Rita, você tem 5 minutos, tá? Tá. Eu já falei que o método é um método baseado na Bíblia, que
que todas as histórias são da Bíblia, são contadas de uma maneira especial, já falei sobre isso, e que também a gente parte aí para a liturgia, para as quadras do ano litúrgico. Tudo isso eu já falei e é contemplado por esse método do Bom Pastor, tá? Então, eu só queria, depois que tiverem alguma pergunta ou alguma... Sim, eu gostaria só de terminar com um pequeno depoimento aqui de uma pessoa que trabalhou com esse método e diz assim, ó, é impressionante perceber a espiritualidade própria das crianças, que transborda pelos caminhos da catequese do Bom Pastor, sendo algo contagiante que nos reanima a trabalhar com mais empenho na educação cristã da nossa gente. Bispo Jubal Pereira Neves, Diocese Sul-Ocidental. Obrigada. Obrigada, Rita. Eu tenho uma pergunta para a Rita. Posso? Ou não? É depois. Acho que depois, eu acho. Tá bom. Anota. Tudo bem. Anoto. Isso. Anotem as perguntas para depois, tá bem? Agora nós vamos para a apresentação do grupo de 6 a 9 anos, né? Que tem aqui na sala está a Loide, né? E a Odete. Então, elas vão apresentar para a gente como pensaram, como foi organizado. Então, é com vocês. Olá. Loide, ajuda aí, tá? Se eu esquecer de alguma coisa, valeu? Tá desligado o seu microfone. Bom, nós nos reunimos, né? Conversamos, dialogamos e concluímos que seria importante a gente preparar os estudos a partir do calendário litúrgico, do lecionário, né? Pensando na vida, que a vida é marcada por ciclos, fases, e consideramos, então, ser importante as crianças também se perceberem nesses ciclos e nessas fases litúrgicas da vida da igreja, a partir, né, da leitura bíblica, enfim, para se trabalhar, então, no trabalho com elas. Então, a produção de aulas para as crianças é uma atividade que requer tempo de preparação, pesquisa sobre os textos indicados, né, do lecionário, especialmente o Evangelho, né, ou o texto base, o qual foi proposto, né, em cada estudo para a pessoa depois continuar trabalhando, né? Então, exigia um pouco de criatividade mesmo na correria, né? Então, a gente aqui, lógico, como meras mortais, tivemos nossos atropelos, mas conseguimos, né, preparar um material, tentando, né, uma linguagem clara, adequada e objetiva, também pensando que é para o professor ou a pessoa, né, que vai trabalhar com as crianças. Então, também pensando que estamos falando para um outro adulto que vai, então, digerir, refletir sobre esse assunto, né, essa proposta já ali esquematizada, para, então, colocar em prática. Então, as atividades propostas são, na verdade, subsídios para o facilitador ou a facilitadora, o professor ou professora, né, seja qual for o nome que queiram dar para a pessoa que vai, né, tomar para si esse ministério de trabalhar com as crianças. Então, nós pensamos, então, em oferecer a essa pessoa instrumentos para a condução da aula. Foram realizadas, então, reuniões online, né, pelo mundo zoomiano, e houve, então, a necessidade de criação também de um grupo de WhatsApp, para que a gente trocasse informações, e algumas coisas fossem mais ágeis, mais rápidas, né, para deixar um pouquinho de lado, vamos marcar uma reunião, Não, já decidimos, já conversamos ali no WhatsApp, já decidimos, e vida que segue, né, uma questão de agilidade mesmo. Então, cada uma de nós, eu, a Loide, que está aqui, a reverenda Selma,
cada uma de nós, então, nós nos organizamos, né? Cada uma pegando um texto. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, né? Do calendário, para organizarmos, realizarmos, então, esses estudos individualmente. E, na sequência, cada aula foi apresentada no Zoom, ali, né? Posteriormente, nós fizemos uma análise dessa proposta de estudo e analisamos pontos em comuns que cada uma de nós tinha e aspectos que faltaram, pontos a serem incluídos ou então retirados. E numa nova reunião, então, definimos uma estrutura dessa aula a partir, então, de tudo que foi analisado. E aí ficou os estudos aí que já começaram a ser divulgados, né, colocados aí no site, né, Lúcia? Então, é trabalhoso, sim, é cansativo, porque a vida, né, aí deu um corre-corre, mas, ao mesmo tempo, é gratificante, porque a gente está realizando um trabalho, um serviço, né, que vai alcançar muitas pessoas. A gente espera que seja útil para a igreja, para todas as comunidades, todas as paróquias. E também lembrando que esse material, como eu já disse, ele é uma proposta, ele é um instrumento. Então, cada pessoa que recebeu, que lê, imprime esse material, ela tem total liberdade, né, também para adequar, para também usar de mais criatividade, para colocar, então, em prática ali com as crianças, tá? Então, eu creio que é isso, bem rapidinho. Depois vocês podem perguntar. Obrigada, Odete. Nossa, o tempo gastou só um pedacinho do tempo. Isso é bom porque nós estamos atrasados e o tempo vai, né? Eu não sei se Loide quer falar alguma coisa também nesse momento. Não, a reverenda Odete colocou muito bem. Foi exatamente assim que as coisas aconteceram e estão acontecendo. Ah, obrigada, querida. Obrigada. Então, vamos para o grupo que a gente pensou na idade que a gente está, assim, meio que fazendo os recortes, né, para poder fazer esse trabalho, de 10 a 12 anos. Aí, nesse grupo, está a professora Carmen Regina, a Satiko e a Helena. A Helena já precisou sair, né, porque ela tinha outro compromisso, então, Satiko e Carmen Regina que vão nos apresentar a forma, né, como elas pensaram em apresentar esse trabalho para as paróquias, comunidades. Então, eu vou só falar como nós, né, viemos trabalhando, aí depois a professora Carmen completa, explica melhor. Então, nosso grupo, né, não tivemos muitas reuniões, mas quando a gente reuniu a primeira vez, né, nós então discutimos sobre a realidade. Então, depois da reunião, cada pessoa, né, fez pesquisa na sua diocese, como está, né, essa parte da educação cristã. Realmente, né, que muitas coisas para né, ser feita, né. Aí depois, no próximo, nós olhamos a material didáticos, né. Então, qual material, né, cada igreja usou, aí depois então nós discutimos sobre materiais existentes, né, inclusive minha igreja usa material do Pelotas, né, através da professora Loide, né, já faz tempo, né, e já, né, nossa igreja usou, né, do material da reverenda Lúcia também, recentemente a reverenda Helena, né, nos mandou outros materiais assim. Então, nós temos muitos materiais bons, né, dentro da IEAB, então nós não podemos, sabe, desperdiçar esses materiais existentes. Então, todos os materiais existentes têm que estar no banco dos dados, né, no banco de materiais didáticos, né, da IEAB, né. Então, cada igreja, né, se procurar, né, pode escolher algum material adequado para, né, sua igreja, porque cada igreja tem realidade diferente, né, tem crianças pequenas, ou mais jovens, ou só tem adultos, né, então, sou o MEAB, então, depende da, né, a realidade da igreja, né, pode procurar esse material. Aí depois, mesmo assim, nós tentamos, né, criar algum material novo, né,
Então, já mês passado, então nós resolvemos, né, criar um material para advento, né, que nós dividimos tarefas entre 3, né, e então cada um assumiu a tarefa, né. Por exemplo, eu assumi encontrinho, né, só parte da manhã, né, com oração, com brincadeiras, né, joguinhos versículos das Bíblia. Aí depois, né, terceiro momento, eu coloquei 2 brincadeiras, joguinhos, né, baseadas nas versículos da Bíblia. Aí depois, então, trabalho, né, então, para fazer por advento, né. Então, material a gente oferece, aí cada um, né, monta no seu jeito, né. Inclusive, no saquinho, né, todo material precisa, a gente colocou balas, essas coisas também. Aí cada um, né, montou. Aí depois, para acender vela, né, cada domingo, tinha tarefa, né, eu coloquei tarefa. Né, assim. Então, crianças de idade de 10, 12 anos já têm a criatividade, né, que não é mais, né, que a professora manda a tarefa fazendo, né, a professora oferece algum material, a criança mesmo pode, né, sabe, descobrindo, né, desenvolvendo, né, aí vai entendendo, né. Então, crianças, né, têm a habilidade, né, por exemplo, culto também, crianças podem dirigir culto, né, não aquele Santa Comunhão, mas culto matutino, assim. Então, a participação das crianças é muito importante, né. Então, nós queremos oferecer material, né, para material diferente, né, para este grupo. Então, mas nós, né, 3 fizemos tarefas, mas ainda nós não concluímos, né, certinho, porque faltou tempo. Mas então, assim que nós, né, viemos até agora. Agora eu vou passar para a professora Carmen. Obrigada, Satiko. Então, boa tarde, é uma alegria estar aqui com vocês. Aceitei esse convite da insistência grande da Lúcia, que ela me ganhou, né, na insistência, diante de tantas funções que a gente acaba desenvolvendo também como vó. Eu tenho vários netos, e vocês sabem, né? E eles são a minha escola dominical, a minha formação cristã, eu aprendo com eles. E eu contava para vocês, nos momentos em que a gente consegue dar essa atenção às crianças, a gente consegue também perceber o quanto elas têm de espiritualidade, o quanto elas nos ensinam. É aquilo que Jesus disse, né? Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E quando a gente consegue ver isso, a gente tem um processo de aprendizagem fantástico. E eu trouxe para partilhar com vocês algo que faz parte da história de formação dos encontrinhos de criança e que começou na Diocese Sul-Ocidental, no Colégio Instituto Livramento, com o desafio que tivemos com o diretor da escola, e nós éramos professora de educação cristã, eu e Cristina Carvalho. Que pena que a Cristina não está aqui. É uma pessoa assim super empolgada na educação cristã, e nós recebemos o desafio de envolver não apenas as crianças da igreja, mas as crianças da escola e as famílias e professores da escola. Só que uma coisa que o diretor disse: vocês não me compliquem a vida na questão monetária, é voluntariado. E a gente conseguiu conquistar as pessoas para fazer na escola. No final de semana, incluindo nos sábados, a gente trazia, alguns professores se colocavam à disposição e vinham voluntariamente ajudar, tanto na decoração da escola, e a gente começou assim de uma forma muito, como eu diria assim, o entusiasmo era tanto que a gente começou com 100 crianças. Então, eu distribuía elas em equipes, no máximo de 10 crianças em cada sala, e tínhamos os monitores. E esses monitores eram aqueles que eram preparados bem antes do encontrinho, era bem temático, não é? Eu, inclusive, tenho as fotos, eu não consegui incluir para colocar
no material que foi colocado já no site, eu escrevi a parte desse material, mas precisaria muito mais. Ele está ali resumidamente. E algumas coisas que foram feitas também, a partir daí, já foi dito pela Rita, que foi partilhado da Diocese Sul-Ocidental, a gente partilhou no Encontro Nacional de Educação Cristã, inclusive alguns que hoje são bispos foram participantes dessa oficina, e eu lembro deles fazendo as tarefas. É pena que não está aqui, hoje estava de manhã conosco o bispo Humberto, que foi um dos participantes, eu acho que o reverendo Elias estava, reverendo também, que atende a Catedral de Porto Alegre. Eu lembro deles exatamente fazendo todos os desafios que o Encontrinho de Crianças levava a construir. Foi uma oficina lindíssima. Sabe quando você guarda na memória aquilo, as pessoas interagindo, contando a história, fazendo suas produções, partilhando isso? E a partir daí foi a sementinha lançada. Começou a acontecer encontrinho de crianças em vários lugares, só que a gente cometeu um grande pecado, que é não ter escrito todo o processo para ter essa base de orientação para todos. E eu sei que isso a gente faz parte, e eu e a Cristina sempre nos cobrávamos isso. Então, a insistência da Lúcia, que eu estava falando, ela teve um propósito, creio que divino, Lúcia, porque eu sempre ia negando, ia deixando, vai passar, vou escrever, e agora eu tive que revisar isso. Já tínhamos aqui uma base da Catedral Santiago, e das outras comunidades que a gente passou. E aí, a partir daí, eu fiz essa partilha, apresentando assim, desenvolvendo um programa que pode servir para qualquer quadra do ano cristão. Eu coloquei um desafio aqui e alguns materiais que vão ser postados logo na sequência para esse desafio do advento. Mas essa base do encontrinho, ela serve para todo o tempo, todas as quadras do ano cristão. Você pode marcar um encontrinho para cada quadra e com o tema foco da quadra. Então, vocês vão ver mais adiante ali, eu não sei se está sendo divulgado aqui, Lúcia, não, né? Mas não importa, eu estou com ele aqui, então eu vou ir mostrando para vocês. E o que a gente pode dizer é que para que um encontrinho de crianças tenha êxito, implica na efetiva comunicação de relacionamento de todas as pessoas da comunidade e de fora dela, de outras paróquias, de simpatizantes, de amigos, dos membros das equipes e principalmente para crianças amigas. O encontrinho de criança ele é essencialmente missionário. Ele favorece o envolvimento e participação das pessoas, membros ou não da comunidade, a vizinhança, incluindo instituições de ensino, comércio e circulação no entorno da igreja. Em Curitiba, foi desenvolvido na Paróquia São Pedro algumas vezes e depois na Catedral Santiago, com convites entregues inclusive nas portarias dos prédios, porque Curitiba está no meio de edifícios. Mas tinham duas escolas próximas, escolas estaduais, e elas foram, assim, a gente pediu licença para fazer o convite a partir da direção e coordenação para levar o convite para as crianças. E o que isso implica? Implica no ser voz no espaço onde você está. Você tem que estar no entorno. A criança, ela é mobilizada por isso. E eu conto isso e digo isso e sou muito convicta porque eu sou uma anglicana a partir do testemunho de crianças que tinham um propósito, tinham um foco, sabiam o que elas queriam e me convidaram, eu com 6 anos, para participar de uma reunião de escola dominical. Então, para mim, isso é muito certo. Se você quiser que a igreja tenha realmente um desenvolvimento missionário efetivo, é com as crianças que você deve começar. E essa atitude é testemunho da igreja. E se forem distribuídos, por exemplo, 100 convites, você vai ter 10%. Então, você imagina que 10% é o normal, mas o mais certo é que vai vir 25%. Se você quer ter uma base de 100 crianças, quantas crianças você vai ter? Quantos convites você vai ter que entregar? No mínimo 1.000, e você poderá ter 50 crianças. Então, se nós olharmos sobre a perspectiva de estratégias de convites missionários, a redondeza toda da igreja, a redondeza toda da vizinhança dos membros da igreja tem que ser contactados. É difícil? Não, não é difícil. Criança ama fazer convite.
ama, ainda mais se ela sabe para que ela está convidando. Então, o encontrinho de crianças, além de ter essa possibilidade de atender aos vários bairros da cidade, por causa das famílias, as nossas experiências mais relevantes, a preparação levou de 2 a 3 meses. A comunidade já define antecipadamente em seu programa quantos encontrinhos serão realizados. E assim torna-se prático definir as equipes e para cada um ser escolhido um coordenador que vai chamando as pessoas. E é tão envolvente que acontece uma grande festa, onde se celebra a vida de diferentes formas. Na criatividade dos grupos, nas produções, nós tínhamos muitas produções assim com dobraduras, massas de modelar, com artistas da comunidade. Nós temos uma artista especial em Curitiba e ela trazia técnicas maravilhosas para trabalhar com as crianças, e essas oficinas eram oferecidas para todos. E de ser tão envolvente, antes mesmo do dia escolhido o encontrinho, tem que ir acontecendo todo o processo de organização. E se for online, tudo bem, mas às vezes você precisa hoje fazer online, mas facilita muito se nem todas forem online a partir de agora. Pode algumas serem online e outras não. Existe um momento de encontro, de preparação e planejamento. E esse encontro é missionário. Por quê que é missionário? Porque se você não tiver a possibilidade de falar com as pessoas, de nada adianta você querer que as crianças venham, que as famílias venham. Então, eu gostaria só de fazer uma... 3 Aqui nós minutos, temos... 3 minutos dá, Carmen? Minha nossa, não dá. Mas tudo bem, eu vou tentar. Então, eu coloquei para vocês aqui um exemplo, mas eu coloquei que é necessário proporcionar a vivência do Evangelho de maneira lúdica e acolhedora. Tudo isso que foi apresentado aqui, nada é descartado. As possibilidades do Bom Pastor, sim, por que não? O Bom Pastor cabe muito. Uma outra material que é a comunhão para crianças, cabe aqui também. Por quê? Porque ele vai ter o processo muito claro de como desenvolver a Eucaristia com as crianças interagindo nesse momento. Então, é uma maneira lúdica e acolhedora, com protagonismo e criações das crianças e lideranças envolvidas, focadas no tema escolhido para o encontro. Definir um tema e escolher um versículo bíblico que sensibilize para olhar no entorno e reconhecer nas diferentes formas de vida das pessoas a presença de Jesus. Aqui eu tenho algumas ideias sobre definir e escolher, depois construir laços de amor e partilha a partir da leitura, dramatização ou contação de histórias do texto sensibilizador contextualizado, que ajude na dignidade de vida para as pessoas. Então, além de ser missionário, ele quer trazer a dignidade de vida para as pessoas, e as crianças, elas são ótimas para isso. E eu tenho, na distribuição, vocês vão ver lá no site, cada função está ali descrito o que faz cada membro das equipes. As equipes são de coordenação, equipe de monitores, pode ser 1 ou 2 para cada grupo de crianças, equipe de acolhida, com as suas funções, equipe de música, equipe de teatro, equipe de produções artísticas, equipe de lanche, equipe de ornamentação e de liturgia. E aqui na liturgia eu gostaria de salientar, os outros vocês poderão olhar, a mística do encontrinho, proporcionando a conexão de todo o programa com o texto bíblico e as atividades, sempre que possível com a participação do responsável pela comunidade, reverenda, reverendo ou leigo ou leiga. É o ápice de tudo que foi construído e experienciado na tarde ou dia do encontrinho. Ele não necessariamente precisa ser só uma tarde, ele pode ser um dia. Portanto, precisa ser envolvente e participativo. Compartilhe as planejadas e espontâneas dos grupos. Deixar falar é o lema, apenas conduzir, dando uma sequência litúrgica sem engessar. A leveza e acolhimento permitem às crianças sentirem-se felizes, e a partilha de suas falas é o que dá sentido à celebração. E aqui, quando eu falo suas falas, é quando você dá a palavra à pessoa, se constrói um espaço de presença. Esse pertencimento à comunidade vai acontecer quando a fala da criança se externaliza e quando ela
concebeu algo naquele momento e ela diz no momento celebrativo. Então, aqui a gente está oferecendo um exemplo de programa que pode ser seguido ou não no advento. A comunidade decide a partir do seu contexto. Então, eu trago esse exemplo aqui para este advento, se quiserem desenvolver, encontrando Jesus bem perto de nós. E aí eu peguei o do Lucas, que é a do ano C, vai ter uma das indicações é o Magnificat. Aos famintos enche de bens, e despede os que têm muitos de mãos vazias. Este versículo do Magnificat, ele traz o olhar numa pandemia da fome que está assolando o nosso país e as redondezas da nossa casa. E o desafio é esse, é que as crianças possam olhar para as redondezas da sua vizinhança, da sua escola, da sua comunidade de fé e enxergar esta sensibilidade necessária que a história vai trazer no contexto socioeconômico, político e sanitário em tempos de pandemia. Que essa história ela tem que ser muito bem contada, dramatizada, apresentada de forma muito criativa. Peçam a alguém que goste disso, aquele que gosta de teatro, aquele que gosta de tocar nas crianças. Nós tivemos um encontrinho que foi a Esther Ono, que contou a história usando uma técnica que contava em partes, em desenhos, mas a forma como ela contou, a simplicidade e ao mesmo tempo a inspiração trouxe para aquele momento um momento de muita mensagem para aquele momento dos personagens, o que eles faziam, e a gente tem que observar muito as idades. Esse encontrinho ele é válido desde os 4 anos até os 12, só que se você quiser especificamente de 10 a 12, por que não? Se faz com um número maior de crianças de 10 a 12. Essa divisão dos grupos como deve ser, aqui eu apresento uma possibilidade de que seja em rodízio, que todos participem de todas as atividades, contando 3 grupos mais ou menos, mas pode ser 4, 5, aí depende. Quando for muitos, não pode ter rodízios, porque aí o tempo fica muito pequeno, e aí nem. Mas esse é o incentivo para que todos façam todas as atividades sugeridas de cada grupo. Alguém ia falar? Não, o tempo que está acabando só. Tudo bem, então já estou indo para o fim. Organizar as crianças em volta do altar, isso é o processo que vai acontecer, os cânticos têm que ser muito significativos. Eu coloquei como desafio lá, vai aparecer no site depois, um filme, uma história, e é uma história real, muito real, e é uma história e uma canção. A canção tem a ver com esse enxergar Jesus em todo lugar. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele não vai chegar. Ele está aqui ao nosso lado e nós precisamos enxergá-lo. Então, esse processo do advento, ele precisa ser muito forte e muito significativo. Como que eu trabalho com as minhas crianças para entender que Jesus está aqui. Aqui eu trago para vocês o fechamento celebrativo, ele é o ápice do encontrinho. Depois terá um lanche, terá brincadeiras de roda e canto, que aí existe uma técnica que eu não coloquei, que é a técnica da partilha, que começa lá no início e vai ter uma troca de brincadeiras, que isso é muito bom hoje, com uma tecnologia que está tomando conta e dominando nossas crianças, vocês poderem partilhar brincadeiras no encontrinho, é maravilhoso, e depois eles contam qual a brincadeira que mais gostaram. Então, e as equipes de trabalho é o que mais possibilita esse processo missionário. Eu me lembro que o último encontrinho a gente fez muito online, trazendo as pessoas através do WhatsApp no grupo, e nós tivemos 16 líderes trabalhando no encontrinho. Numa comunidade pequena, sem muitas pessoas, mas 16 estiveram trabalhando. E os pais que chegam, as crianças que foram convidadas pelas outras crianças, eles querem interagir, e eles querem fazer, e eles querem participar. Ele realmente se torna algo muito, muito especial. Teria muito mais a falar, mas eu vou parar por aqui e dizer que ao concluir o encontrinho de crianças, que pode ser em qualquer quadra do nosso ano cristão, os materiais serão guardados, organizados por suas equipes e o coordenador poderá solicitar uma avaliação do processo no momento ou para a reunião posterior de avaliação.
Isso é algo assim que precisa ser empoderado os leigos de uma forma muito especial para isso. Quando começou os encontrinhos, eu me senti muito empoderada, e a Cristina também. A gente conseguiu envolver mais de 100 crianças, a igreja não tinha espaço, a Matriz do Nazareno, para acolher tantas crianças e pais e famílias que foram para uma celebração de fechamento. Então, isso é uma marca que ficou porque houve realmente uma disposição de dizer, era um encontrinho de crianças com Cristo naquele momento, e as crianças realmente não foram impedidas de virem, pois delas pertence o reino. E aos que, se quisermos, a gente precisa ser semelhante a elas e que a gente possa cada vez mais se inspirar nas crianças. Fico muito feliz de estar aqui com vocês e espero poder contribuir com mais alguns detalhes que faltaram, tá bom? Obrigada. Obrigada, Carmen. Obrigada, Satiko. Gratidão por essa partilha, né? O nosso tempo que a gente tinha previsto para às 16h30, ele encerrou. Eu não sei, o que vocês acham de a gente ficar mais meia hora? Proponho meia hora para que a gente possa, quem puder, para a gente poder agora fazer perguntas e... Pode ser? Põe a mãozinha ali, ou põe no chat, ou põe, levanta a mão, qualquer coisa que a gente faça uma fumacinha, tá bem. Então, a gente vai... Eu só quero compartilhar com vocês agora, mas é rapidão, viu? Aonde está esse material aqui, ó? Aqui está o site do CEA, tá? Aqui, vocês entram lá no CEA. Aqui é o site do CEA. O site do CEA está sendo reestruturado. Tem alguém com o microfone aberto que está fazendo... Sou eu, perdão. Sem problema, é só para a pessoa se perceber, porque às vezes não percebe, né? Aqui, ó, então vocês entram no site do CEA, entrem aqui, arquivo, aqui vocês vão encontrar educação cristã. Aqui, ó, a gente colocou aqui de 2 a 5 anos, era só para fazer um recorte. Então, vocês vão clicar aqui, vocês vão entrar aqui, ó, educação cristã, criança de 2 a 5 anos, ó, catequese do Bom Pastor. Aquilo que a Rita falou vai estar aqui. Aqui vocês têm um link. Neste link, vocês vão entrar na catequese do Bom Pastor, naquele material que Rita apresentou para a gente lá, tá bem? Então, aqui a gente vai para lá. Opa, eu entendi muito bem como compartilhar e agora não sei como voltar. Então, assim vocês vão encontrar todo o material que está aqui no site do CEA. Então, é só entrar lá, site do CEA, arquivo, entra no arquivo, vai aparecer ali, Educação Cristã. Abre o Educação Cristã, tem 3 pontos, de 2 a 5 anos, de 6 a 9 anos e de 10 a 12 anos, e a gente vai acrescentar ali ainda o material que já está ali, que são aquelas da comunhão para a criança, que é o 4º ponto, tá? Então, ali já estão o material, então está todo lá. Agora eu já abro para quem tiver alguma pergunta, assim, mas procurar não falar muito tempo para dar espaço para mais gente, tipo, no máximo 2 minutos. Tá bom assim? 2 minutos dá para falar bastante, né? Fica aberto, então, quem quiser começar. Eu quero só acrescentar, quando encontro, né, envolve a família toda da comunidade, né? Então, esse é um instrumento muito bom, né? Então, no quadro, né, litúrgico, né, cada etapa, né, pode criar encontro, né? Então, durante na atividade de crianças, então, já aprendendo, sempre fala, vai ter gincana bíblica, né, tal dia. Aí, então, eles estudam, né, que é concorrer, né? E também, né, envolve as mães, famílias. Será boa oportunidade para fazer encontro de férias, né? Escola bíblica de férias, né? Então, aí, nesse tempo, pode envolver, né, mais convidar amigas, né, e famílias, as mães que colaboram, né? No Carmen, professor Carmen sabe, né? Então, envolve muitas pessoas quando faz encontro. Também encontro da família, né? Nós já fazemos aquele gincana bíblica, né? Com adultos e crianças, sempre crianças que ganham, porque criança sempre está estudando, né? E assim, então, é bom para, sabe, incentivar os adultos também.
né? Então, esse encontrinho, né? Também é muito importante, né? Comunhão é importante, né? Estudo bíblico, né? Semanal também é importante, mas esse encontrinho, né? Periodicamente, né? Quando faz, isso enriquece muito a comunidade, eu acho. Obrigada. Tá bem, Sati. Quem gostaria de perguntar? Eu gostaria de dar algumas contribuições aí. No início do meu ministério, lá em Canoas, a gente se deu conta que escola dominical era uma metodologia que lembrava uma coisa que as crianças não queriam. Não queriam domingo, né? Porque estavam na escola toda semana, e aí chega domingo de escola de novo e tal. Então, a gente adotou, né, já de experiências que outras dioceses já tinham feito naquela época, isso a gente está falando aí da década de 80, né, que era os encontrinhos da amizade, e funcionavam nessa metodologia aí que a Carmen acabou de expor para nós. E a gente entendeu que um evento por mês, né, através dessa metodologia, ele tinha um resultado muito maior em termos de apreensão de conteúdo e da experiência religiosa que o encontrinho trazia para as crianças, do que aquela aula dominical, né, aquele estudo feito à parte ao culto, né, que com uma metodologia muito parecida com o da escola, acabava não sendo apreendido pelas crianças. E, assim, essa capacidade missionária que o encontrinho abre, né, por você fazer um evento para o qual você vai convidar as crianças de fora, os amiguinhos das crianças da igreja, enfim, é extraordinário. E me parece, assim, que esse dilema que a gente tem há tanto tempo na igreja, vai fazer a escola dominical, aí vai fazer durante o horário do culto, retira as crianças do culto, as crianças não participam do culto, ou pelo menos de parte dele, enfim. Eu acho que a gente nunca levou a sério essa questão, porque, na realidade, a gente está dizendo que o culto não é para criança. Tanto é que a gente precisa retirá-las para fazer um trabalho que seja adequado para as crianças. Então, eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão mais profunda sobre o porquê o nosso culto não pode ser para crianças. O que tem na estrutura do nosso culto, na linguagem, na forma de a gente trazer a mensagem, no tamanho do culto, né? Os nossos cultos, às vezes, são muito grandes, a criança não aguenta um culto do tamanho que a gente tem tradicionalmente. Então, eu acho que, ao falar de criança e ao falar de como a igreja fala para a criança, a gente vai ter que fazer uma mudança radical na forma da nossa liturgia. A nossa liturgia, realmente, na maioria dos casos, não atinge as crianças. E por que não atinge? E por que a gente não repensa a liturgia a partir dessa proposta aí, que é também bastante antiga, de uma liturgia para a criança? Eu trabalhei em Brasília essa liturgia também na década de 80, com analfabetos, que é também um desafio, né, para a igreja. Como é que a gente fala para analfabetos? Como é que a gente celebra a nossa liturgia anglicana para analfabetos? Então, assim, eu acho que o desafio para trabalhar com crianças implica para nós um desafio de mudança muito profunda da forma como os nossos cultos têm sido. E uma outra contribuição que eu queria dar aqui, existe um material aí na Diocese de São Paulo, muito antigo, acho que é da década de 70, por aí, né? Final da década de 70, que foi elaborado numa das comunidades aí, na época do Glênio Rovira, né? Quando ele foi pároco aí, que chama Ensinando a Viver. Esse material é de uma qualidade tremenda, foi pouquíssimo conhecido, pouquíssimo usado na província, né? Então, deixo aí uma sugestão para tentar resgatar esse material, deve haver ainda algum registro disso por aí, né? E o desafio de a gente entrar na era digital, né? Fazendo com que a gente possa produzir esse conteúdo todo aí do Bom Pastor, por exemplo, em vídeos, né? Em vídeos com equipes
que tenham a capacidade de dramatizar realmente, de produzir esse conteúdo de uma forma criativa e atrativa. É isso, Lúcia, obrigado. Ok. Alguém? Alguém com a mão levantada? Carmen? Eu gostei muito, eu estou gostando muito dessas falas de todas as pessoas que partilharam dos grupos. Para mim foi muito bom, inspirador e também ilumina um pouco para nós hoje que estamos nesse desafio, né? E o Elias traz uma coisa muito importante, Elias, que é como a gente trabalhar com criança, né, nessa estrutura de culto que nós temos. Então, só para lembrar que no nosso livro de oração comum foi já um desafio da comissão de liturgia com Jaci Marasquim, que devia se ter uma estrutura para a celebração da Santa Eucaristia. E no novo lote de oração tem. Então, nós podemos mesmo sentar com as crianças e ver como é que ela entender de invocação da Trindade, como é que nós vamos fazer isso com elas, sabe? Construir junto com elas. Eu acho que encontrinho de crianças, que a Carmen traz o desafio, né, que foi usado também em muitas paróquias na Diocese Ocidental, nos traz essa perspectiva de a gente trabalhar essa liturgia ouvindo as crianças. Porque se a gente não ouvir elas, a gente não vai saber como fazer. Então, essa estrutura aqui do livro de oração comum é permitido fazer, sim. Ela está aberta para se fazer isso, e a gente sabe que a Comissão Nacional já deve estar olhando, porque foi produzida também pela Comissão Nacional, mas é preciso essa linguagem que o Elias falou. Acho que é por aí mesmo. Estamos de parabéns com o encontro. O livro Comunhão para as Crianças, Lúcia, rapidamente, só para dizer assim, ó, que ele ajuda muito nessa questão de tornar acessível a Santa Eucaristia para as crianças. É uma questão pedagógica. Eu vejo que na formação do clero é preciso trabalhar com o clero como acolher as crianças. Em princípio, já temos um grave problema, que é a nossa estrutura. A estrutura das igrejas, ela é fechada, tradicional e excludente. E nós precisamos mudar isso. Por onde a gente tem passado, nós temos procurado fazer de maneira que as pessoas se enxerguem, que as pessoas se olhem, não olhem para a nuca do outro. Esse foi o tempo do passado, que ainda está nas escolas. Triste, né? Nas escolas é que deveria ter começado essa mudança. Então, eu diria assim que é preciso, pedagogicamente, rever os fundamentos dessa Santa Eucaristia dominadora. E não foi o que Cristo fez. Então, eu trago aqui também esse processo de reivindicação, para que as crianças sejam acolhidas, assim como todas as pessoas, sejam acolhidas na celebração, lado a lado, como comunidade, se sentindo presença e pertencente. O pertencimento é a chave do ser comissionado e de ser missionário. Enquanto eu não me sinto pertencente, eu não vou entrar e não vou me engajar. Então, é o desafio que nós estamos recebendo, o Elias falou, a Carmen e muitos outros. É preciso reconstituir os processos litúrgicos da forma como eles são excludentes. Obrigada, desculpe a minha empolgação, mas eu sofro bastante por causa disso, como pedagoga nas igrejas. Mais alguém? Ouvindo o reverendo Elias, né, ele comentou, né, para fazer em DVD, no nosso grupo, né, surgiu aquele existência de kamishibai, né, cartaz, né, com desenhos, né, da história da Bíblia, né, é escrito, né, com desenhos. Isso, né, é que eu trabalhei na periferia, né, que tinha crianças analfabetas, crianças pequenas, mas com esse cartaz funcionou, né, a chamar atenção até adultos, né? Então, eu estou devendo, né, que a nossa igreja tem bastante esses cartazes que vieram do Japão, né? Então, tem que fazer cópia aí para deixar no CA, né? Para conseguir, né, se precisar, né? Que a reverenda a professora Carmen também sabe, né, como usar esse cartaz. Eu lembrei agora, no nosso grupo surgiu esse, né, então eu vou agilizar, tá? Eu vou fazer cópias dos cartazes, né, desenhos. Tá bom?
Desculpa que eu fechei o meu som em vez de abrir. Leôncio? Isso aqui vai demorar muito. Eu, ouvindo as falas de vocês, é claro que vou entrar com a minha participação, porque eu sou educador especial. O meu trabalho é todo ele com autista, com crianças especiais. E eu não vejo, assim, em nenhuma fala, alguma coisa que inclua essas crianças que vêm para a nossa igreja. E, diante disso, eu penso assim, ó, a catequese do Bom Pastor, eu já tenho ela praticamente toda adaptada, as atividades, os jogos, para as diversas deficiências. Então, eu acho que é algo que a gente tem que começar a pensar também, né? Porque nós vamos atualmente receber na nossa comunidade ou surdos, ou autistas, ou baixa visão, que hoje em dia é tão comum, né? Então, acho que é uma preocupação que nós também devemos ter. Muito bem lembrado, né, Leôncio? Nós temos aqui, ó, aqui é da reverenda Noilves, que ela faz na comunidade, é bem pequenininho. Não tem som, Lúcia. Ai, não. Enquanto você prepara o som, aí, Lúcia, só gostaria de lembrar uma coisa. Ah, tá. Temos esse aqui também. Estão ouvindo? Quem pode ser? Uma cidade. Não ouviram? Sim, estávamos ouvindo. Eu perguntei, ninguém falou, achei que não estava. Agora não estamos. Ah, tá certo. Agora não estamos. Sim, pode ser. Não estão? Pode representar uma vila, um povoado. Estamos. Estamos. E este, que pode ser? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Vamos ver se. Uma rua? Pode ser uma rua ou uma estrada. Pode ser. Verdade. A gente precisa lembrar nessa história aqui que nós Essa aqui foi só uma amostrinha que ela enviou ontem, foi nesse final de semana, quando a visita do bispo, ali ela está na comunidade, é no meio da celebração do culto, né, que ela fez esse trabalho. Então, é só uma amostrinha. Lá no site do CEA, tem um lá, que ele é bem do início ao fim, né? Então, vocês entram lá, que tem um encontro que ela fez especificamente para postar lá, para mostrar, para exemplo, como que é o trabalho com o Bom Pastor, assim, como que se faz esse trabalho. Alguém mais tem pergunta? Ou alguma coisa que queira acrescentar das experiências? Do que a gente falou no nosso grupo, esquecemos de falar sobre os contos de Nárnia, que aconteceu também com as crianças de 10 a 12 ou mais, na comunidade São Pedro e São Tiago, e o reverendo Glauber estava coordenando junto com a liderança. Então, na realidade, isso atinge bastante as idades que a gente estava trabalhando, e nós falamos sobre isso no grupo lá e acabamos também não colocando aqui ainda, porque não foi estruturado ainda para colocar no site, mas temos essa experiência, que é o uso de filmes que podem trazer uma atração para a criança e, ao mesmo tempo, desenvolver, a partir daí, consciência desse olhar para o mundo. Então, como que nós podemos atingir de forma mais criativa e dinâmica as crianças de 10 a 12 anos? Obrigada, Lúcia.
Reverendo Luiz Carlos, Luciano. Eu ia perguntar se Luiz Carlos... O som. Tá. Eu acho que todas as falas foram importantes. Eu acho, às vezes, eu particularmente, na minha experiência, que às vezes a gente subestima as crianças. A gente acha que a criança não está entendendo. Noemi está aqui, acho que foi até com a Noemi que uma vez alguém estava conversando sobre uma atividade e uma das crianças, mas isso o reverendo tinha falado lá na liturgia, ou seja, uma parte da liturgia. Ou seja, a criança conseguia captar o que estava na liturgia. Em algumas ocasiões, na reflexão, crianças participaram da reflexão compartilhando a palavra. Eu me lembro que eu fiz uma pirâmide uma vez, não sei se foi aqui no grupo passado que eu coloquei como exemplo, colocando a realidade, contextualizando a realidade que a gente estava vivendo. E a situação de injustiça é a questão da pirâmide, né, que pouquinhos lá de cima comandavam. Aí uma criança de cima, reverendo, é só inverter a pirâmide. Bota a parte grande da pirâmide para cima, ou seja, aqueles que estão lá embaixo excluídos, então eles passam a ser na ideia dele. Ou seja, e os poucos que mandam, ou seja, de uma criança de 8, 9 anos, que estava partilhando com a gente. Eu acho que depende da oportunidade que você dá, é possível. Já celebrei a Eucaristia com as crianças, botando uma mesinha pequena na frente do altar, e eles à volta comigo, celebrando, partilhando da liturgia. Inclusive, nas atividades que elas faziam para dentro da igreja, toda uma reflexão que elas faziam. Eu me lembro que a Noemi trabalhou até um texto sobre a natureza, e foi muito interessante a produção deles dentro do contexto da comunidade. Quer dizer, aquilo que o reverendo Elias dizia, né? Então, parece que a igreja não é para as crianças, e algumas falas, né, de não impedir que as crianças façam um barulho dentro da igreja. Graças a Deus, a gente aqui não tem esse problema. Até tem um vídeo que eu mandei para a reverenda Carmen, de uma atividade que a gente trabalhava a família, mas não no sentido aquele até do preconceito que tem. Então, no dia das mães, então não era o dia das mães, era o dia da família, então as crianças e pais trabalhavam atividades para destacar a importância das mães. No dia dos pais, eram as mães e as crianças. No dia das crianças, então, todas as famílias. Tem um videozinho que eu mandei para cá, mas ela pode depois compartilhar, uma atividade que fazemos o dia todo em recreação, participando das atividades, das brincadeiras com as crianças, depois das atividades que as crianças tinham, pintando, e os adultos também pintando, né, fazendo todo o trabalho. Tivemos um teatro de fantoche, então, nesse videozinho que eu mandei para Carmen, aparece essa atividade que foram feitas. Natal, por exemplo, algumas quadras, é possível, com tudo de uma comunidade aqui em Florianópolis, é tão pequenininha, quase que sem espaço, a gente conseguia adaptar com a criatividade, onde o teatro fazia parte do contexto litúrgico. Não era um encontro só para fazer o teatro. E a gente realizava, de alguma forma dinâmica, que as coisas iam acontecendo. Você vai tirando um painel, vai tirando... Daí um pouquinho lá, que você tinha um cenário de Natal, daí um pouquinho tu não tem, você tem um altar. Ou seja, exige exercício, exige compartilhamento, né? Motivação para as pessoas, para que as coisas vão numa dinâmica. Então, de todas as falas eu achei bastante importante, mas uma que eu acho a gente subestimar, achar que, de repente, a linguagem que nós usamos não são. As crianças estão 1000 anos à nossa frente. Então, é claro que a gente tem que ter essa preocupação, de repente, uma liturgia, mas eu acho que se você inclui a criança na liturgia, se você traz ela para partilhar, inclusive com reflexão, eu acho que a gente pode ganhar muito. Seria essa partilha, vi que algumas coisas que foram colocadas a gente teve como experiência aqui em Florianópolis, na nossa comunidade. Seria essa partilha. Uau, ok, reverendo, obrigada, reverendo Luiz Carlos. A bispa Magda levantou a mão. Bom, jamais indo para o final, né? Mas eu penso que foi uma tarde bastante interessante, né? De muita reflexão, e nós vamos sair daqui com grandes desafios, como Igreja Nacional, né? E assim, a gente sai muito também feliz, porque vencemos
algumas barreiras de dizer, vamos fazer esse encontro online, né? E se tiver o grupo que pensou, ok, né? Será um grande desafio. Mas o que é interessante é ver nesse contexto, né, que nós, uma igreja pequena, mas imensa neste Brasil, né, com grandes desafios, com realidades totalmente diferentes, né, e aqui, nesse primeiro, né, encontro virtual, como eu disse no início, a gente vai sair com um gostinho de quero mais, né, e muito mais, com certeza, porque muitas falas, né, também a gente percebe que muitas pessoas que aqui não falaram também teriam muito a contribuir com as suas experiências, né, com o seu contexto de realidade paroquial, diocesana, mas o tempo sempre fica um pouco contra nós. E a igreja, assim, realmente tem muito material. Às vezes a gente ouve assim, a gente não tem material e está usando o material da igreja X. A gente fica triste, né? Porque a gente tem muito material, né? O que talvez a gente não consegue é compartilhar esse material com todas as pessoas. E algumas pessoas ainda não têm acesso aos sites, né? Do CEA, da igreja e das dioceses, e também a gente não consegue compartilhar aquilo que a gente tem. Então, isso nós precisamos melhorar. O nosso livro de oração, como já falaram, né, é um livro que, no meu entendimento, é aberto e criativo, né? Nós podemos utilizar muito o livro de oração comum com crianças, né, com jovens, com adultos, e não ficar na mera letra, né? Mas sermos criativos. Acho que uma palavra que eu ouvi muito aqui hoje, né, foi a questão da criatividade, né? Nós temos nas nossas dioceses grandes trabalhos, né? A Diocese de Pelotas, nesse tempo de pandemia, ela se reinventou com os vídeos de escola dominical, e a escola não atingiu só as crianças, atingiu pessoas jovens e adultas, mas a equipe de educação trouxe aquilo que foi possível naquele momento, né? E a Satiko também falou que ela utiliza o material da Diocese Anglicana de Pelotas. Eu também, né? E sempre que eu estive nas paróquias, eu utilizei sempre. Às vezes não tinha quem trabalhasse a escola dominical, eu fazia a cópia do material, deixava no final, no início, na entrada do templo, com canetinha, com lápis de cor, e alguém ia lá e trabalhava junto com a criança a temática, e estava no espaço do templo, né? Então, a gente tem que criar e ser criativos. Algumas igrejas, paróquias estão com uma mesa no final, né, do templo. Então, vamos criar, né, aquilo que é possível. E nós estamos trazendo, então, agora, né, nada novo, mas algo que já foi utilizado, que deu certo e que nós podemos, então, utilizar a partir das nossas realidades, né? Cada um com o seu contexto, porque talvez a catequese do Bom Pastor não vai atrair ou dar certo na minha realidade, mas o encontrinho pode dar, né? O material que o grupo lá trouxe dos domingos da Advento, que está lá, eu estou me referindo assim porque foi o primeiro que a gente recebeu e viu, né? Está lá para ser utilizado, né? Mas como a reverenda Odete disse, como ele está, talvez para minha realidade não sirva, mas a partir da minha realidade eu posso construir. O importante é nós termos uma base. E então, isso eu penso que nós atingimos, né? E nós, todos aqui, nós iniciamos com 33 pessoas, somos responsáveis estar compartilhando nas nossas dioceses, nas nossas áreas e na nossa paróquia. E como diz a Rita, sempre disse, né? Que eu estou aqui, não como Magda, mas eu estou aqui como alguém que trabalha em educação cristã e alguém me convidou, me indicou da minha diocese. Então, eu tenho compromisso de compartilhar. E a gente conta, né, com vocês nesse compartilhar, nessa sermos criativos. E também o que eu gostei foi as falas desafiadoras que nos desacomodam. Eu fiquei me sentindo um pouco
desafiada a pensar em outros jeitos, né? Mas eu já fiz também. A Carmen deve lembrar que quando começou o Encontrinho de Criança lá em Livramento, eu era da juventude, eu era funcionária da escola e eu estava lá como voluntária e trabalhei do primeiro encontrinho, eu lembro, tenho foto também, né? E depois isso foi para Bagé, que o reverendo Dessordi também trabalhou junto lá. Então, enfim, tem várias histórias nossas, né? E isso aí é bom, né? E precisa ser divulgado, mas nós temos o compromisso. Então, a gente vai sair daqui comprometidos nesse tempo de advento que nos chama a renovar a nossa esperança, né? Em tempos melhores, em tempos desafiadores, porque estamos ainda vivendo a pandemia, né? Numa situação, num país que está horrível, né? Não vamos nos iludir e nós temos que recriar. E, né, recriar com as nossas crianças, com aquilo que temos e respeitando, né, cada lugar, né? E a gente, graças a Deus, não é igual, né? E por isso nós somos criativos e que essa criatividade nossa, então, esteja presente lá na paróquia do interior ou da capital, ou na catedral ou na missão ou no ponto de evangelização, mas sejamos criativas, sejamos ousadas e também questionemos, né, as estruturas, porque é preciso, porque se a gente não for questionada, a gente vai achar que tudo está bem, e a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas, e isso não vai mudar, né? E nós precisamos, então, mudar, né? E nós precisamos ter as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens junto conosco, não à parte, né? Ou pensarmos por eles, né? Outra coisa também, a gente não precisa, como o Luiz disse, às vezes a gente subestima, realmente. Eu já fiz muita celebração de criança no altar, né, no meio e sentando junto e trabalhando, né, com eles. E isso não foi nada diferente, eu não infringi as leis da igreja, nem saí fora do contexto litúrgico, mas trabalhando aquilo que eu tinha, que era o livro de oração comum. Então, essa a minha fala aqui, saiu bem feliz, né, e também desafiada, como eu disse, a pensar muitas coisas enquanto Igreja Nacional e levar para as instâncias devidas essa fala de todos e todas vocês. Grata, Bispa Magda. Assim, então, a partir desse desafio, eu acho que fica, então, o desafio maior, que vocês que têm acesso a alguns materiais que a gente não tem, que ainda tem por aí, que vocês encaminhem para a gente, para que a gente possa levar para o site, né? Analisar, se precisar fazer alguma, não sei se, ou conversar com a pessoa que organizou para ver se precisa alguma revisão ou não, para a gente colocar no site. Então, encaminhe isso, que chegue até as mãos da gente, do pessoal do CEA, que faz esse trabalho do material, ou chega nas mãos da secretária-geral, que também é Bispa Magda, né? Então, assim, para que a gente possa ter acesso a esse material. E daqui, me parece também que surge um outro encaminhamento, que seria o ano que vem a gente fazer algumas oficinas com esse trabalho todo, né, de nos encontrar e tomar a Deus que possa a gente fazer isso presencial para que a gente possa construir juntos seguindo, né, neste caminho. Então, eu acho que para o nosso encaminhamento para o ano que vem, né, da gente continuar, esse é só o primeiro, né? Não vamos parar aqui, mas que agora, com essas equipes que a gente já tem aí, acrescentando outras pessoas e com os dons de outras pessoas que também estão nessa caminhada, que tem N formas, né, de ainda apresentar aqui. Então, que cada pessoa com o seu dom possa nos ajudar a construir esse material no site para que fique bem recheado, com várias possibilidades, né? E que a gente possa fazer a oficina. Então, quem sabe a gente sai daqui com esse desafio, né? De vocês enviarem material que vocês têm, para que a gente possa analisar e falar com a pessoa que, de fato, construiu e ver se precisa revisar ou não. E que a gente, o ano que vem, já no primeiro semestre, consiga fazer oficinas com o pessoal que trabalha em educação cristã e que tem experiência, para que a gente vá construindo junto, continuar nessa construção conjunta. Pode ser por aí? Tem outras propostas de encaminhamento?
Não, no momento essa é muito boa. Você está ótimo. E só para trazer também a informação, né, Loide, que a Diocese de Pelotas ela está finalizando, né, o material desse que a gente recebe, né, dos domingos do ano cristão todo, ABC, e de um livro, né? E ele é um livro que já está sendo gestado, né, há muito tempo. Já está no pré. E agora já está no prelo agora, né? Para ser. Então, isso também é algo que a gente pode compartilhar, né, Loide? Sem dúvida, imediatamente. Depois dele ser lançado, ele pode ir para o site também, será? Claro, acredito que sim. Depende de interesse. Ah, não, interesse. Agora interesse vai ter, né? Eu acho oportuno, sim. Eu acho. Eu insisto em que a gente tente fazer o resgate desse material que foi produzido, Ensinando a Viver, chama o material. Eu tenho esse livro, Elias, eu vou olhar. Eu não sou tão antiga, mas eu tenho. Mas eu também tinha esse livro, não sei aonde, vou tentar localizar. Eu tenho também. Eu tenho me lembro também, na mudança eu reencontrei. Nésia fazer um testemunho de que ela entrou na igreja a partir desse trabalho, na periferia de São Paulo. Uhum. Tá bem, então, gente, vamos encerrando esse nosso encontro. Ou alguém mais tem alguma coisa? Então, com esses dois desafios, né? De oficinas e de enviar o material para a gente começar a olhar para colocar no site do CEA, ok? Vamos também, Lúcia, só uma partezinha, percebemos que a gente precisa colocar também a música, né? Então, vamos contar aí, tá a Noemi, tá o Luiz, e mais alguém vão ser chamados para a gente estar colocando também a música, né? Nesse contexto de educação cristã. Ótimo. Ok, muito bem. Então, não esqueçam de entrar no site do CEA. Lá vocês já vão encontrar algumas coisas. É bem simples. Eu vi que a Bispa Magda colocou ali no chat, né, o site, se não me engano. Não é? Se vocês ainda não têm, olhem aí que em algum lugar está ali. Aqui, tá certo. Tá bem, tá ali. Então, tá bem, gente. Não sei se o pessoal da liturgia tem uma oração para encerrar, um momento de envio, alguma coisa. Não, Lúcia, nós só fizemos na abertura. Não sei se a Comissão Nacional tem alguma coisa. Não, a Mari não está aqui, mas eu posso finalizar com uma bênção. Eu tenho aqui a mão um hino do Dia de Ventos, que eu canto. Isso, ótimo. Cantar. Muito bem. Canta, Luiz, que não saiu aqui o da Lúcia, ela não passou o som. Mas eu vou tocar outro, não aquele que eu fiz para ti. Advento é tempo de preparação, de abrir caminhos para o Deus criança, estar disposto a ajudar o irmão, a uma irmã encher de esperança. Advento é tempo de avaliação, de unir caminhos, acertar estradas. É tempo certo para pedir perdão e perdoar seguindo de mãos dadas. Advento é tempo de transformação, mudar caminhos para um mundo novo, é ver que o amor de Deus é doação e a novidade é para o povo todo. Advento é tempo de decoração, florir caminhos e aplainar colinas, e encher de amor e luz o coração, para espalhar nas noites natalinas. Muito bom, muito bom. Gente, bom final de semana. Gratidão por essas partilhas, né? Eu acho que a palavra é gratidão por podermos ter esse momento aqui partilhando esse trabalho tão importante que é a educação cristã. Então, até um próximo encontro. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem para todos. Boa noite. Obrigada. Gratidão aos grupos, né, que estão aí trabalhando nos bastidores, né, fazendo o trabalho. Valeu. Bom domingo. Obrigada, bom domingo. A todos nós. Amém.